Senhor presidente, senhores deputados, aqueles que acompanham a nossa sessão desta manhã de quinta-feira, em primeiro lugar, quero agradecer aqui a gentileza do deputado Osvani de ceder o tempo do grande expediente para que eu pudesse usar a tribuna. E eu quero falar um tema não muito distante daquele que o deputado Eduardo Rocha abordou com brilhantismo aqui na tribuna. A importância da receita, a importância dos recursos, a importância de o Estado ser dotado de condições para poder fazer investimentos, para poder se desenvolver, para poder investir principalmente no combate às desigualdades e no desenvolvimento econômico do nosso povo. E é exatamente nessa linha que eu queria tratar do fisco do Mato Grosso do Sul, em especial da Secretaria Estadual de Fazenda, dos seus funcionários e, mais em especial ainda, dos agentes tributários estaduais, os ATEs do Mato Grosso do Sul, categoria da qual eu tenho o orgulho e a honra de ser um dos integrantes, com 32 anos de serviços prestados ao Estado do Mato Grosso do Sul, e que, nesse momento, venho a essa tribuna para poder relatar alguns fatos que há um bom tempo vem acontecendo na Secretaria e que eu quero acreditar que o governo pode interferir disso de uma forma a reverter uma série de situações que vem acontecendo. Deputado Júnior Mock, Vossa Excelência, que é o líder do governo nessa casa, há algum tempo na Secretaria de Fazenda. Eu sou agente tributário estadual desde 1981. Em 1989, com um grupo de companheiros meus, aqui em Campo Grande, nós fundamos o Sindicato dos Agentes Tributários Estaduais. Numa época pós-constituinte de 88, em que, quando nós disputávamos, à época, a transformação da então associação em sindicato, nós sofríamos acusações do tipo: esse povo da esquerda, esse povo está querendo assumir o sindicato e pintar de vermelho, esse povo quer filiar o sindicato a CUT na marra, esse povo não sabe que eles podem perder o patrimônio do sindicato porque a ditadura vai voltar e vai tomar o patrimônio de todo mundo. Esses equívocos normais e que a gente enfrentava com tranquilidade, e provamos na prática que a criação do sindicato foi um grande avanço, tanto que, a partir daí, nós conseguimos muita coisa com a nossa organização sindical independente. Nós avançamos quando tivemos independência em defender nossos princípios, nossos pontos de vista, os nossos compromissos e a nossa história. Conseguimos avanços importantes do que tange a remuneração, deputado professor Rinaldo. Conseguimos avanços importantes, como, por exemplo, a exigência de nível superior para ingresso dentro da categoria de agente tributário estadual, a constituição de crédito tributário, que era uma luta antiga da categoria, e perseguimos durante muito tempo, e continuamos a perseguir, a necessidade de ter um fisco unido, de construir uma carreira dentro do fisco em que aglutine a carreira de ATE e de fiscal de rendas no grupo de tributação, arrecadação e fiscalização. Por conta disso, a partir de então, os concursos que aconteceram trouxeram novos integrantes para essa categoria, um pessoal de nível intelectual bem elaborado, participam de um concurso bem difícil de se passar e foram, logicamente, fortalecendo o fisco estadual. Acontece que toda essa nossa luta, quando nós achávamos que iríamos avançar mais ainda em outras necessidades que tínhamos, em outras conquistas que buscávamos, nós começamos, no meu ponto de vista, a retroceder, principalmente a partir de 2011.
deputado Rinaldo conhece um caso específico, porque teve no seu gabinete cedido, do ATE Glauber, que foi extremamente perseguido, principalmente pelo ex-secretário de Fazenda, Mário Sérgio Lorenzetto, pela equipe, pelo fato de que, na época, eles ingressaram com uma ação na Justiça, eles criaram um instituto e ingressaram na Justiça com uma ação reconhecida em juízo de obrigação de fazer, discutindo horas extras, discutindo uma série de outros direitos que os ATEs entendem que têm e que procuraram no seu direito a justiça para poder fazer essa reclamação e, a partir daí, então, logicamente, com o governo, estabelecer as relações que normalmente, de uma forma diplomática, se faz das relações de trabalho entre empresa, empregados, né? Entre trabalhadores e patrões, normalmente. A partir daí, pelo fato de ter tido a ousadia de cumprir um papel, não só o Instituto naquela época, como outros colegas que em vários lugares da Secretaria, em várias sedes da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul, assinaram um documento pedindo incorporação da produtividade, pedindo, também reclamando horas extras, melhores condições de trabalho e uma lei orgânica para o fisco. Assinaram um documento, fazendo reivindicações como qualquer trabalhador normal faz, assinaram esses documentos. Esses documentos chegou ao conhecimento da Secretaria de Fazenda na época, e também foi o suficiente para que se promovesse de imediato uma série de remanejamentos, transferindo gente do sul para o norte, do leste para o oeste, sem critério, sem absolutamente nenhuma justificativa, mexendo com família, com pai, com mãe, mexendo com todo mundo, sem discutir, e o que é pior, muitas vezes com o silêncio da entidade sindical que representa a categoria, o Sindicato dos Agentes Tributários Estaduais, que nós criamos sobre um outro espírito, para fazer uma função diferente, para defender a categoria, para cumprir o seu papel como sindicato. E o sindicato, muitas vezes, na verdade, estava por trás disso tudo, oferecendo os nomes para as pessoas de quem deveria ser transferido, para o governo de quem deveria ser transferido, quem que não era benquisto pela entidade sindical que fazia até então um papel contrário nesse sentido. Então eu venho aqui hoje para poder, exatamente nesse momento, com a autorização dos meus colegas, dar publicidade a essa situação que eles vêm sofrendo há muito tempo. Deputado Eduardo Rocha, deputado Júnior Moura, companheiros aqui da Assembleia, que entendem perfeitamente o que eu estou falando, e vocês que têm uma visão diferente, eu tenho absoluta certeza, porque eu conheço vossas excelências aqui do Parlamento, não coadunam com esse tipo de postura. Isso não pode ser uma visão de governo, isso não pode ser uma política de governo. Quero acreditar que não é, porque não é possível que depois desse país, de nós termos passado por tudo que nós passamos, de termos nos livrado de uma ditadura que matava, que proibia, que não podia falar, que não podia fazer, que não podia reclamar, que não podia se organizar em sindicato, que não podia nada, com muita luta e à custa das vidas de muita gente, nós começamos e conseguimos mudar esse quadro. E hoje parece que nós estamos tendo um retrocesso nesse sentido. Os companheiros, porque estão reclamando e reclamaram seus direitos trabalhistas, enquanto cidadão, enquanto trabalhador. Olha, nós estamos trabalhando uma hora extra a mais. O pessoal do fisco da Volante aqui, de Campo Grande, de Três Lagoas, de Coxim, de Dourados, de Mundo Novo, daqui da UANA, do estado inteiro. Nós trabalhamos 240 horas na semana. Essa é a escala dos trabalhadores da Volante da Secretaria de Fazenda. E aí não pode ter uma reclamação que a justiça vai resolver isso, que a justiça vai dizer se está certo ou se está errado, mas o direito sagrado de reclamar não pode ser tolhido, não pode ter ameaça por conta do exercício da cidadania.
Senão nós estamos retrocedendo com tudo que nós construímos até agora no nosso estado, no nosso país. Deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência, que conhece o que eu estou falando, com muita propriedade. Então, eu quero acreditar que nós temos condições efetivas de nós mudarmos esse quadro, sob pena de nós, dentro da Secretaria de Fazenda principalmente, deputado Eduardo Rocha, eu fico com tristeza hoje quando vejo muitos dos meus companheiros acuados, com medo de falar, com medo de poder sofrer uma retaliação, com medo de que amanhã alguém possa fazer alguma coisa para prejudicá-lo em função de que ele trouxe ao conhecimento aqui do deputado, ou seja, de quem for, ou de uma autoridade judicial, ou fez um comentário em roda que seja, que está tendo um problema com relação à escala de trabalho, que ele gostaria de ter a produtividade incorporada, que ele gostaria de ter uma lei orgânica específica, questões que são corriqueiras a qualquer trabalhador, se sentir ameaçado, porque senão, se fizer parte de determinado grupo, sofre a ameaça de ser transferido. E como é um ato discricionário da administração, não precisa justificar, basta dizer que tem necessidade de trabalho lá no norte para o servidor que está no sul, mesmo que isso não se comprove, mesmo que na prática se comprove que lá no norte está tendo excesso de servidores, mas é o intuito de prejudicar. Isso eu quero acreditar que não pode ser regra dentro da Secretaria de Fazenda mais, e quero acreditar, deputado Eduardo Rocha, que não é orientação do governador. Embora o governador, muitas vezes, e a Vossa Excelência sabe disso, né, tem a fama de ser um governador que ouve pouco. Muita gente fala, o André é ditador, o André manda, o André faz o secretário abaixar a cabeça, o André não deixa isso, não deixa aquilo. Não quero acreditar que isso seja orientação dentro da Secretaria de Fazenda e dentro do Fisco. Não quero acreditar, porque se for, deputado, nessa altura do campeonato, logicamente que nós somos obrigados a opor resistência a isso. Colocar a boca no mundo, dizer para todo mundo o que está acontecendo, para a gente poder coibir esse tipo de coisa. Então, quero acreditar, não sendo orientação, que esses fatos podem ser revertidos e nós retomarmos uma relação de respeito dentro do fisco, onde o que mais vale para a administração é exatamente o trabalho técnico e competente do funcionário. Isso tem que estar acima de tudo. Agora, o direito de reclamar é sagrado, como cidadão e como funcionário. Não é nem direito, é o dever quando se sente incomodado ou tolhido no seu direito. Pois não, deputado Eduardo Rocha. Deputado Amarildo, eu estou vendo espantado aí essas denúncias que Vossa Excelência vem fazendo aí. Não acredito, mas o que eu acredito, quando o ex-secretário Mário Sérgio assumiu a Secretaria de Fazenda em janeiro de 2007, aquilo estava tudo desorganizado, não tinha nem geladeira lá em Três Lagoas para os ATE e para os fiscais tomarem água. Ele organizou essa secretaria muito bem organizada e conversando com os servidores, e eu tenho conversado com agentes tributários, com fiscais de renda, é claro, agrada todo mundo? Claro que não agrada, não é só na Secretaria de Fazenda não, em qualquer secretaria. Então, o que eu conheço é que o ex-secretário Mário Sérgio Lorenzetto foi um exemplo de homem público, 10 anos da Prefeitura de Campo Grande, e mais 7 anos no governo do Estado, sem nunca ter sofrido uma denúncia qualquer. É um homem de bem, um homem correto. Eu não quero acreditar nisso que eu estou ouvindo de Vossa Excelência. E quanto ao ditador, que o adjetivo do governador, eu não vou nem falar, porque se o governador André é ditador e reúne todos os anos com o sindicato para conversar e discutir com as categorias, como nunca foi feito outros governos antes. Eu me lembro que quando eu virei deputado, e eu não era deputado na outra legislatura, mas eu via servidor lotar essa assembleia e esbravejar, espernear, eu via governo jogar polícia contra o servidor. Eu, desde quando estou aqui, e eu vi alguns discursos no começo do meu mandato, os pessoal até estranhando, por que os sindicatos não estavam vindo aqui na Assembleia? Não estavam vindo
porque o governador André trata com respeito e tem ouvido todos os anos e conversado e discutido com todas as categorias com respeito. É claro, dá conta de atender tudo, deputado Amarildo? Claro que não, mas ele nunca se furtou do diálogo com os servidores. Deputado Eduardo Rocha, eu, com todo respeito à parte de Vossa Excelência, e entendo, Vossa Excelência é da base do governo e tem que fazer a defesa mesmo. Eu acho que tem até razoabilidade em algumas coisas. Eu vou dizer concretamente para o senhor, deputado. Na verdade, em 2007, quando o governador André assumiu, não é que tinha uma bagunça na Secretaria de Fazenda e nos postos fiscais, foi sendo equipado, a Secretaria equipou isso, equipou aquilo. Infelizmente, o nosso retrocesso do ponto de vista de organização sindical foi tão grande que na maioria dos postos fiscais, por exemplo, o sindicato que tem que defender a categoria e usar o dinheiro da categoria em benefício dela, foi comprar móveis, ar-condicionado, foi fazer o papel de governo, de tão atrelado com o governo que ele é. Foi fazer o papel de governo, gastar o nosso dinheiro para poder fazer aquilo que o governo tinha que fazer. De comprar o ar-condicionado, de comprar a cadeira, de comprar a mesa, de comprar o computador. Não foi o governo que fez em 2007, foi o sindicato dos agentes tributários estaduais. E todo mundo sabe disso. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, o senhor falou bem, os sindicatos não vinham, mas os sindicatos estão vindo. E quando a organização sindical não vem, como é o caso da nossa, os servidores vêm, porque estão vendo que chegou no momento que o limite, aliás, o limite já passou dessa relação. E eu não estou fazendo aqui nenhuma acusação leviana. Eu não estou falando aqui da conduta pessoal de ninguém. Eu não estou fazendo acusação leviana, eu estou falando aqui do modo de governar e das ações que foram tomadas pelo secretário e que continuam sendo tomadas pelo secretário atual, como se fosse um receituário. É isso que eu estou dizendo. Continuam essas ameaças, continuam essas transferências. Esse é o maior problema. É essa questão da democracia que Vossa Excelência fala, que o governador André é democrata, que o governador André recebe, que o governador André dialoga. O governador não pode dialogar apenas com um lado de uma categoria de 1.200 funcionários, porque está dialogando só com uma parte. Porque ouve só uma parte e a outra parte se penaliza. É isso que está acontecendo. Talvez o governo não tenha a dimensão exata do que está por trás disso tudo. Os interesses que tem por trás disso tudo dentro da Secretaria de Fazenda. E quando eu venho aqui, deputado Eduardo Rocha, quando eu venho aqui fazer esse reclame, eu estou defendendo sim o interesse de um setor importante da Secretaria, que são os funcionários, os agentes tributários estaduais, que vários deles Vossa Excelência conhece. Mas eu também venho aqui porque eu penso que é papel nosso como parlamentar poder, além de discutir essa questão, buscar ter solução para elas. Ou seja, esse relacionamento não pode ser dessa maneira. O servidor não pode ser penalizado porque ele fez uma reclamação na justiça daquilo que ele entende como direito líquido e certo seu. O governo que vai para a justiça e diga que não é. E tudo bem, mas nem por causa disso ele pode ser penalizado, ele pode ser transferido, ele pode ser tolhido nos seus vencimentos, ameaçado ou coisa desse tipo. O deputado Rinaldo sabe do que eu estou falando. Ele teve servidor dentro do gabinete dele, perseguido lá dentro do gabinete dele por conta dessas questões. E não é só o Clauber que teve lá no gabinete dele. Tantos outros, se quiser, nós colocamos uma lista e mandamos. O governo sabe, eu tenho aqui os atos de remanejamento. Quando eu falei aqui da listagem que foi assinada por vários ATS do Estado, com relação à questão de pedir lei orgânica, de incorporação da produtividade fiscal, melhores condições de trabalho, a questão de pedir o pagamento de horas extras e tudo mais, quando foi assinado esse documento, na semana seguinte, deputado Rinaldo, estava aqui a listagem de vários e vários servidores que foram transferidos, todos para lugares extremamente distantes da sua residência, do local onde já desempenhava suas funções há mais de 10, 15, 20 anos, sem justificativa nenhuma, e vai falar que isso é uma coisa normal?
Vai falar que isso não tem nada de errado com relação a isso? Não tinha uma justificativa plausível para dizer, olha, nós estamos mandando, a administração tem o direito discricionário de fazer a transferência, mas nós estamos... Eu, pelo menos, acho que aonde tem uma gestão transparente, né, e participativa, se dê publicidade. Nós estamos transferindo vocês, servidores, porque nós estamos precisando de gente. Você que é servidor de Três Lagoas, você está sendo transferido para Mundo Novo, porque Mundo Novo nós estamos precisando de gente. Não tem nenhuma justificativa. Todas as transferências que foram feitas eram claramente em função de uma tática de perseguição que foi adotada naquele momento. Então, o meu reclame aqui, e aqui, mais uma vez, falar com a base do governo, é no sentido de que essa situação ela possa ser cessada definitivamente dentro da Secretaria de Fazenda, sob pena de que, a partir de agora que foi dada publicidade dessa situação, que ela efetivamente acontece, vai começar uma guerra. Vai começar efetivamente uma queda de braço. Os servidores definitivamente não querem mais ficar calados com relação a isso. Estão dispostos a enfrentar qualquer situação, mesmo que for a transferência, mas fazendo valer o seu direito, colocando a boca no mundo, reclamando, indo para a justiça, fazendo o que tem que fazer, porque não suportam mais viverem intimidados, acuados, ameaçados da forma como vivem. Tem gente que tem problema de depressão. Tem gente que está com um problema que não consegue mais, problemas de saúde, inclusive, com relação a essa questão. Então, isso definitivamente tem que ser cessado dentro da Secretaria de Fazenda. Nós temos que apagar isso, ficou para trás lá. Aliás, eu achava que tinha ficado para trás lá há 30 anos atrás, mas voltou com todo o peso dentro da Secretaria de Fazenda. Pois não, deputado Rinaldo? Deputada Amarildo, eu quero agradecer a concessão da parte. Vossa Excelência mencionou meu nome por 2 vezes. E falou o nome do servidor também por 2 vezes, que... um grande amigo meu, uma pessoa competente, eficiente, inteligente, que é o Glauber. De uma coisa é certa, nós não podemos aqui ter 2 pesos e 2 medidas. Todos os governos tiveram esse tipo de comportamento. Essa é a grande realidade. Segundo ponto, os sindicatos no nosso país, lamentavelmente, não têm a liberdade, a autonomia que merece. Que a Constituição preconiza. Vamos dar um exemplo da UNE. Por tudo que aconteceu nesse país, a UNE, inclusive, recebeu muito dinheiro. Eu faço parte do sindicato, tem as suas dificuldades e essa é uma realidade e nós não podemos ser aqui hipócritas. Em relação ao tema que Vossa Excelência fala, eu não quero aqui discutir a competência do ex-secretário. Eu não quero discutir a competência, inclusive um competente. Agora, de uma coisa nós não podemos negar. Algumas pessoas foram perseguidas mesmo, e por uma coisa tão simples, no Estado democrático de direito, é um direito líquido e certo, é você reclamar algo que você acha que está... defender seu direito. Defender seu direito. E eu fico triste com isso. E não vou admitir, e vou sempre estar ao lado daquilo que é justo. O princípio da equidade nós temos que colocar na prática no nosso dia a dia. Algumas pessoas ficaram doentes, sim, do ponto de vista psicológico. Algumas pessoas foram transferidas assim, que moram aqui com filho na escola e de repente foi para um outro lado. Uma coisa assim, só porque alguém me enfrentou entrando na justiça. Não posso ser enfrentado. Onde já se viu me enfrentar? Então todos os governos têm acontecido isso, eu espero, deputada Amarildo, e por tudo que nós vimos aí nas ruas, o povo não admite mais isso. Vamos dar um exemplo de Campo Grande, aquela diretora de escola, só concluindo, o próprio promotor de justiça foi lá e viu que tinha sebo na carne das crianças. Qual foi a penalização, em vez de ser a empresa que mandou a carne, deputado Pedro Kemp? Tirou a diretora que estava, me parece que há 12 ou 14 anos. Isso é o quê? É um comportamento ditatorial e no momento que nós vivemos não cabe mais. Isso é coisa do passado. Então nós temos que ser realmente justos. É um direito. Agora, se esse servidor não está cumprindo com o seu papel, está faltando, está cometendo um crime, e aí sim, ele tem que ser a bem do serviço público, inclusive exonerado. Mas só o fato de ter entrado, que é o caso específico que Vossa Excelência mencionou, porque eu acompanhei de perto, inclusive o Cláudio ficou um tempo aqui, e a questão lá era com o ex-secretário, não era nem com o governador, era com o ex-secretário. Não discuto a eficiência do trabalho dele, a competência,
Mas, lamentavelmente, todos nós sabemos que ele era muito durão. E quem batia de frente com ele, vinham as perseguições. Eu digo isso com tristeza e espero que essa situação seja resolvida, não é só agora, é de uma vez por todas no nosso país, que é um país democrata e que não admite mais esse tipo de comportamento. E espero que também os sindicatos venham cumprir com o seu papel, que é de defender o seu sindicalizado. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado professor Rinaldo. Exatamente, o papel do sindicato, defender seu sindicalizado, não prejudicar o seu sindicalizado. Infelizmente, a realidade hoje dos agentes tributários estaduais é essa. Antes de conceder uma parte, só, deputado Lídio, deputado professor Rinaldo, Vossa Excelência, ele falou, e eu, na verdade, repetiu uma coisa, até que eu falei aqui no começo. Conheço o Mário Sérgio há quase 30 anos. Conheço, sei do seu trabalho, da sua competência, da sua lealdade, não está em discussão isso. O que está sendo discutido aqui é exatamente isso. O Mário Sérgio ele foi forjado lá no antigo PCB. Me lembro quando cheguei em Campo Grande, era o PCB. Depois MDB, enfim, a trajetória dele. Tinha um pensamento, até aquela época, me parece diferente. Até onde eu sei, lutou contra a ditadura. Lutou contra a ditadura. E depois implantou uma ditadura na secretaria. São essas incoerências. Eu não tenho, deputado professor Rinaldo, problema nenhum. Sabe por quê? Porque eu fui forjado nessa luta aí, de defesa dos servidores públicos. Eu fui forjado nessa luta e não estou fazendo defesa de servidor malandro. Não estou fazendo defesa de servidor corrupto. Não estou fazendo defesa de servidor que não trabalha. Eu estou fazendo defesa de servidor sério, que dá a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento desse Estado e que tem que ser respeitado. Não é possível admitir um tipo de postura como essa. Isso é um retrocesso diante de tudo que nós fizemos nesse país. Nós fizemos passeata, fizemos greve, nós denunciamos, teve gente que morreu por conta disso. Deputado Marildo Cruz, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Vou conceder 1 minuto para o deputado Lídio, mas, só para fechar, nós tivemos toda essa trajetória de luta e todas as vezes que nos sentimos prejudicados, nós colocamos a boca no trombone. Então, se acontece em tudo quanto é governo, as pessoas têm que reclamar. Pode até acontecer, mas o que não pode acontecer é aquele que está sendo lesado aceitar isso sem reclamar, sem usar o seu direito de espernear, sem procurar justiça, sem procurar quem de direito para poder denunciar esse tipo de arbitrariedade que afronta contra, não é contra os ATS, afronta contra a democracia, afronta contra a cidadania, afronta contra tudo aquilo que nós com muita luta mudamos nesse país na história recente, nos últimos 30 anos. Pois não, deputado Lídio Lopes. Deputado Marildo Cruz, eu estava aqui fazendo uma rápida reflexão, eu estava ouvindo Vossa Excelência pelo sistema de som da casa, e falei, vou descer no plenário para terminar de ouvir o deputado Marildo Cruz. Eu me lembro, quando eu era menino, o governo Pedro Pedrocin assumiu o governo do Estado, era o antigo Mato Grosso, depois a divisão do Estado, o governo assumiu a divisão do Estado, e aquilo que não falava com ele mudava. Não tinha linha de pensamento do governo, ele mudava. Eu me lembro que um servidor da Secretaria de Fazenda foi transferido de Iguatemi para Vaca Parida. Era um distrito, sim, lá do outro lado do Estado. Isso acontecia. E de lá veio todos os governos. Veio o governo Marcelo, veio o governo Wilson, veio o governo do seu partido. Isso nunca deixou de mudar. Sempre houve esse problema. É ruim, é horrível ver essa perseguição do governo. Mas eu vi Vossa Excelência falar com muita ênfase de falar que o governo do Estado, o atual governador André Putinelli, é muito ditador e da forma que está fazendo. Se ele é ditador, então todos que passaram são mais ditador ainda. E principalmente o governo do seu partido, porque eu sou servidor público e acompanhei também. E do governo do Zeca do PT teve esse mesmo problema, essa mesma perseguição com o servidor público. E vou dizer mais uma coisa, o que me decepcionou do governo do seu partido foi o seguinte: eu era servidor e me lembro com ele como deputado estadual, qualquer problema do servidor era o primeiro que usava a tribuna dessa casa para criticar, para falar, para defender o servidor, e quando foi governador, foram as menores conquistas do nosso servidor público foram no governo do Zeca do PT. Então, é muito fácil hoje você fazer oposição, criticar e chamar o governador de ditador, sendo que todos eles fizeram, e principalmente o governo do seu partido. Duas coisas. Primeiro, deputado Lídio, que eu falei várias vezes aqui, que eu quero não acreditar que isso seja política de governo. Talvez o senhor tenha perdido a primeira parte do meu discurso, já que o senhor estava ouvindo lá do seu gabinete. Falei isso por várias vezes. Não quero acreditar que seja política de governo. Falei
e isso é público, que muita gente fala que o André é ditador. Não foi eu que falei que tem muita gente que fala que o André é ditador. Foi também, é só pegar o que está aqui na taquigrafia que o senhor vai ouvir. Mas não estou aqui para defender o governo do meu partido, porque embora os números mostrem que os servidores, de uma maneira geral, avançaram em muito no que diz respeito à remuneração e outras conquistas dos 8 anos de governo do PT, mas teve problemas também. Não tem problema nenhum com relação a isso. Se teve gente perseguida, que foi para um lugar ou foi para o outro, tinha que ter feito o que nós estamos fazendo nesse momento, lá naquela época que aconteceu. O que não pode acontecer, se isso é uma regra de todos os governantes, o que eu acho um absurdo e um atraso, o que tem que acontecer é que quando um servidor se sinta lesado ou intimidado, ele coloque a boca no trombone, ele tenha a coragem de ir para a rua e falar, não aceito isso, como as pessoas foram para as ruas agora e continuam vigilantes com relação ao que os governantes estão fazendo. E isso vai ser julgado na próxima eleição, agora em 2014. É o julgamento de todos nós, homens públicos, dos governantes, da presidente, do governador, dos deputados, dos senadores, de todo mundo. Então, senhor presidente, meu tempo eu sei que já acabou, mas eu quero aqui, para terminar, principalmente os deputados Júnior Mock e o deputado Eduardo Rocha, fazer esse apelo. Eu estou trazendo concretamente uma situação, vou passar para vocês os nomes das pessoas, o que aconteceu efetivamente. Estou fazendo aqui uma crítica, sim, porque eu quero mudar essa situação, eu acho que é uma crítica construtiva. Seria ruim se eu, como deputado também, ficasse como vários dos colegas nossos, se sentindo acuado, se sentindo com medo de ser perseguido, de ser isso, de ser aquilo. Eu estou aqui na tribuna, é meu papel fazer o que eu estou fazendo, e estou fazendo com muito orgulho, principalmente porque faço parte dessa categoria. Agora, eu espero que essa situação concretamente mude. Mude porque, efetivamente, se não mudar, logicamente que a categoria, a imensa maioria que se sente prejudicada, vai tomar as providências que acha que tem que tomar. Senhor presidente, muito obrigado, colegas, muito obrigado àqueles que acompanham a nossa sessão.